Conforme prometido, hoje eu vou trazer a versão destro do tapete Jaqueline modificado. Tem algumas dicas aí que eu vou ensinar a vocês que eu aprendi ao longo dos anos com o crochê. Uma boa aula para vocês. Olá, pessoal! Na videoaula de hoje, eu vou fazer com vocês esse lindo tapete. Eu vou começar pela base e também vou mostrar os materiais que eu vou utilizar. Esse tapete, ele ficou com 44 de largura por 68 de comprimento. Ficou um belo tapete, tá? Talvez com uma agulha maior e dependendo do ponto de vocês, pode ser que ele fique um pouco maior ou um pouco menor. O meu, a tendência é a ficar um pouco mais apertado. Eu até pensei em utilizar a agulha 3,75, só que eu não tenho ela aqui no momento. Mas quem quiser utilizar, eu acho que é uma boa sacada. Nessa base, eu vou utilizar o fio número 6 da Euro Roma. Esse aqui é o fio 6 Esmeralda 802. Vou utilizar também para o barrado, né, que seria o bico. Vou utilizar esse fio também da Euro Roma, que é o CAC, também no fio 6. E vou utilizar a agulha 3,5. Eu uso essa da Tulip. Até é bom para quem está começando, se puder, se não puder investir numa agulha como essa, compre uma mais baratinha. Mas ao longo, né, do tempo, o ideal é que você adquira uma dessa que ela faz menos mal para as articulações. Então, aqui esse fio esmeralda, ele tem, o rolo é de 600, tá? Eu já usei para poder fazer essa primeira base e me restou essa quantia. Aqui eu vou começar fazendo 46 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 45, 46. Então aqui, gente, essa correntinha, ela tem que ser múltiplo de 5, que é para poder dar certo, e mais 1. Sempre assim, vocês vão fazer múltiplo de 5 mais 1, certo? Então, se vocês quiserem aumentar ou diminuir, eu tenho um outro tapete que eu comecei com 40. Então, deu também muito certo, tá? Comecei com 40, mais 1, então deu 41, tá? Agora, nós vamos virar para poder contornar. Então, nós vamos contar 1, 2, 3, 4, 5. Na quinta correntinha, nós vamos virar e começar a fazer o nosso ponto alto. 1, 2, sempre pegando nessa parte de baixo da correntinha. Atente-se porque assim, a correntinha, ela tem, ó, duas alcinhas, uma mais em cima, outra mais embaixo. E aqui atrás ela tem esse cordãozinho. Eu vou passar por baixo desse cordãozinho aqui, tá? Então aqui, ó. Nós vamos fazer até ficar com 41 pontos, fora aquelas correntinhas que vocês viram. Tá? Aqui eu já tenho 4, vou fazer o restante e já volto aqui com vocês. Bom, gente, aqui eu falei para vocês que vocês teriam que ficar com 41 pontos contando com essas correntinhas aqui. Não, é 41 fora elas. Então aqui eu tenho os 41 e vou deixar aqui uma correntinha que é agora que nós vamos fazer o canto, tá? O canto do tapete oval. Então vamos lá. Eu coloquei o meu rolo no chão para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Então aqui nós vamos começar a contornar. E aqui, nessa correntinha aqui, nós vamos fazer 6 pontos. Olha só, gente, é um pouquinho apertadinho aqui no começo para fazer, mas dá certo, tá? Então, vamos lá. Aqui eu já fiz 1, vou fazer 2. 3.
4, 5, e 6. Olha só, esse vai ser a nossa primeira curva. E vocês percebem que conforme eu fui virando, o fio ele já foi sendo trazido para cá, e aqui a gente já vai continuar fazendo ponto sobre ponto, ponto alto sobre ponto alto, que não tem segredo. E já vou escondendo esse fiozinho aqui, arrematando. Então, acaba sendo muito, muito prático. E olha só, gente, não fica buraco, né? Agora, eu só aconselho, quem tiver o ponto apertado assim como o meu, adquirir já a agulha 3,75. Eu acredito que vai ficar bem melhor para se trabalhar, viu? Talvez na próxima aula eu já consiga essa agulha. Eu ainda não peguei, mas eu vou dar um jeito, porque eu acredito que o tapete vai ficar mais solto, vai ficar melhor. Porque meu ponto é bem apertado. E isso dificulta um pouquinho, olha só. Essa primeira carreira acaba sendo muito difícil pra gente que tem o ponto muito apertado. Mas olha assim. E aí vai sobrando só essa alcinha de trás, que a gente vai fazendo ela, ó, já vai preenchendo, então dá certinho. Aí, ó. Eu vou terminar aqui e já volto. Aqui nós estamos fazendo ponto sobre ponto, após a curva, e aí nós ficamos com 41 pontos altos, tá? Aqui, ó. Vou contar aqui com vocês. Vamos lá. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 3, 6, 9, 10, 11. Ficou com 41 pontos, certo? Já aqui, nessa correntinha, nós não vamos preencher os pontos aqui dentro. Esse é o segredinho para ficar uma curva perfeita. Nós vamos já introduzir os 6 pontos altos aqui nessa primeira correntinha. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, e 6. Olha, vocês percebem que não fica nenhum buraquinho? E aqui a gente já vai fechar a carreira nesse primeiro ponto alto. Então, a gente vai esconder aquelas correntinhas. Aqui já está praticamente escondidinho. Então, nós vamos com o ponto baixíssimo, nós vamos fechar. Eu vou fechar aqui nessa primeira corrente e vou mostrar para vocês que eu faço um primeiro ponto alto falso, tá? Então, aqui, ó, fecho com uma correntinha e já pego aqui volto, subo um pouquinho, volto à frente do ponto e já subo aqui para fazer o meu primeiro ponto alto. Aqui eu subo um e subo outro, certo? Eu vou desmanchar aqui e fazer novamente com vocês, tá? Eu faço um ponto alto falso, para não ficar nenhuma cicatriz. Então, vamos lá, ó. Vou desmanchar aqui com vocês. Eu cheguei, ó, eu fiz os 6 pontos da curva, tá? Do meu outro lado do tapete oval, ó, 3, 6. Aqui eu venho e já fecho em cima do ponto alto. Só que ao invés de fechar aqui dentro, eu fecho na correntinha de trás, tá? Então, eu venho aqui, ó, subo um pouquinho e já volto aqui para poder fazer o primeiro ponto alto falso. Aí, subo,
aqui e já subo uma correntinha. Aí venho aqui e sigo normalmente e volto aqui na curva. Quando a gente estiver chegando lá na curva do tapete, eu volto aqui para mostrar para vocês como que vai ser feito os aumentos, tá bom? Aqui eu já fiz os meus 41 pontos e vejam como a base, ela já vai tomando um formato e ela fica bem retinha, tá vendo? Olha, fica bem certinha, não fica buraco nem aqui, tá? E nem aqui. Fica perfeito. Aqui nós vamos agora, nessa curva, nós vamos fazer em cada ponto alto, aqui eu fiz um ponto para cada ponto, certo? Agora aqui, nessa curva, nós vamos fazer 2 pontos altos em cima de cada ponto alto. Então, na primeira carreira a gente tem 6 pontos, agora nós vamos ficar com 12, tá? Então, aqui 2, mais 2. Mais 2. Mais 2. Mais 2. E mais 2. Vejam só, aqui fica 2, 4, 6, 8, 10 e 12. E nessa parte reta, nós vamos fazer mais 41 pontos até chegar nessa outra curva, tá? Eu vou fazer aqui e já volto com vocês. Voltei aqui, pessoal, e olha só. Aqui eu contornei e cheguei aqui desse outro lado. Com 41 pontos eu parei, porque aqui eu tenho a outra curva. Deu certinho, tá? Aqui, se vocês perceberem, olha, aqui eu vou colocar 2, 4, 6, 8, 10 e 12. Vai dar certinho. Eu vou fazer aqui com vocês, para depois a gente já entrar com a terceira carreira. Então, vamos lá. 2 aqui. 2. Deixa eu só arrumar porque ficou mais folgado esse. Então, 2. Mais 2. Quem se sentir mais confortável, pode, com o marcador, pode marcar aqui, tá? Aqui e aqui. Mas eu acho que não tem necessidade, que ele fica bem visível, tá? Fica bem visível. Então, 2, 4, já foi, né? Mais 2, 6. Mais 2. 8. Mais 2, 10. Mais 2, 12. Deu certinho. Agora, nós vamos fechar a nossa carreira e aqui eu vou fazer aquele mesmo esquema. Olha, aqui nós temos essas 2 correntinhas, eu venho nessa daqui, por trás, tá? E eu venho aqui e fecho com um ponto baixíssimo. Puxo. Aqui, gente, nós vamos para a terceira carreira. Nessa terceira carreira, eu já fechei aqui com um ponto baixíssimo.
Então, eu fechei com ponto baixíssimo na segunda corrente. Vamos lá, olha aqui. Vou mostrar para vocês. Então, eu tenho aqui, ó, aquele ponto baixo falso, né, que eu fiz lá. E aqui a correntinha, eu vou fechar aqui com ponto baixíssimo. Ao invés de já subir aqui o outro ponto alto, o que que eu vou fazer? Eu vou vir no próximo e vou fazer o ponto alto, falso, aí ó, já subo aqui. Por quê? Porque eu preciso desse ponto alto aqui, dessa correntinha, porque ele vai ser a divisão dos bloquinhos. Então já começa com uma divisão aqui. Eu vou fazer bloquinhos de 4 pontos altos. Então vamos lá. Vão ficar uma quantidade de 8 bloquinhos. 8 bloquinhos separados por uma corrente e um ponto alto. Aí eu venho aqui. E ao finalizar, ele também vai finalizar os 4 pontos altos, mas ele também vai ter que ter uma divisão de uma correntinha para poder começar a nossa curva. Dá certinho, gente. Dá certinho, fica perfeito. Eu vou terminar aqui esses meus bloquinhos, que no total vão ficar 8, né? Aqui eu tenho 3, vão ser 8, divididos por separados por um ponto alto e uma correntinha, tá? Eu vou continuar aqui até completar os meus 8 e já volto. Prontinho. Aqui eu já fiquei com os 8 bloquinhos, né? De 4 pontos altos. E aqui eu já fiz uma correntinha e eu vou pular esse ponto alto aqui, que vai ser o meu espaço, e já vou direto para a curva, né? Que eu vou fazer os meus aumentos. Aqui eu vou fazer somente um ponto alto normal. E nesse segundo, que é esse segundo Vzinho aqui do nosso aumento, aqui eu vou colocar 2 pontos altos. Então aqui a gente já vai trabalhando o aumento, tá? Sem dar espaço e sem fazer correntinha, eu já passo para o outro ponto alto e já vou fazendo, olha. Ponto alto. 2 pontos altos no outro. Um ponto alto. 2 pontos altos no próximo. E assim eu vou construindo a minha curva e ela vai ficar com um total de 18 pontos. Um ponto alto, 2 pontos altos. Um ponto alto e 2 pontos altos. Vamos contar? Aqui, ó. 3, 6, 9, 12, 15, 18. E aqui, nós já vamos começar o outro lado, que tem que ficar igualzinho o lado de cá. Então, vamos fazer uma correntinha, pular um ponto alto e já começar o nosso bloquinho. Bloquinho de 4 pontos altos. Eu vou fazer aqui e já volto com vocês. Aqui nós chegamos na outra curva e aí tem o detalhe de que ficou igualzinho, tá? 8 bloquinhos de um lado e 8 bloquinhos do outro. Aqui nós vamos começar o nosso aumento, então aqui, olha, uma corrente, vou pular um ponto de base e aqui eu já vou direto para a nossa curva, que é os pontos de aumento. Então aqui é um ponto alto, 2 juntos. Um ponto alto,
2 juntos. E assim até completar os 18, como está do outro lado. E eu já volto com vocês aqui para concluir. Aqui eu já fiz os 18 aumentos, né? No caso, os 18 pontos que foram contando com os nossos aumentos. E aqui eu vou pular um ponto de base, fiz uma correntinha e já vou fechar aqui no meu primeiro ponto alto. No caso, vou fechar no primeiro ponto alto falso. Tá? Então, eu venho aqui, fecho na correntinha de trás, aí venho aqui pela frente e faço um ponto alto falso. Deixa eu desmanchar aqui que não ficou bom. Eu peguei na correntinha de trás, agora eu venho pela frente. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar aqui, ó, aqui e passar aqui por dentro. Então, eu deixo essa alcinha mais esticadinha, venho aqui dentro, olha, e subo um ponto baixo. Olha só como ele fica. Ninguém diz que não é um ponto alto, né? Olha aqui. Faço uma corrente, subo mais uma correntinha e aqui eu dou sequência nos meus bloquinhos. Aqui, nessas laterais, que não vai mudar nada, 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 nada. Então, vai ser ponto alto sobre ponto alto. No espaço, uma correntinha. E vai ficar com os 8 bloquinhos até que a sua base esteja do tamanho que desejado. Tá? Então, aqui, ó. Certo? Olha aí. Uma correntinha, vou direto para o próximo ponto alto. E vai ficando assim. Isso nós vamos fazer nas duas laterais. O que vai mudar agora daqui para frente é somente a curva que vai ter os aumentos e eu vou explicar para vocês que não vai ter muito mistério. De novo. Eu vou desmanchar esse pontinho porque eu achei que ficou mais folgado. Uma corrente e vai direto para o outro ponto alto. E aqui nós já estamos na primeira, segunda, terceira, na quarta carreira. Eu já volto com vocês, já com as duas laterais prontas e já venho aqui para mostrar para vocês como que é feita a curva. Prontinho, eu fiz a primeira lateral e aí eu resolvi voltar aqui com vocês para vocês acompanharem direitinho. Olha só, aqui eu fiz uma correntinha e vou para parte oval. Aí nós vamos fazer aqui um ponto alto em cima de um ponto alto, um ponto alto em cima do outro ponto alto e no último ponto alto aqui nós vamos colocar 2 pontos altos. A partir dessa curva, que vai ser a quarta carreira, 1, 2, 3, 4, eu já vou começar a colocar uma correntinha, tá? Então, uma correntinha, olha, eu fiz 1, 2 pontos altos em cima dos pontos altos. No último eu fiz um aumento. Aí eu coloco uma correntinha, não pulo, venho direto na base e já vou fazer os 2 pontos altos,
um ponto alto para cada ponto alto e aqui no último 2 pontos altos. Uma correntinha, ponto alto em cima de ponto alto, 1, 2, no terceiro, 2 pontos altos. Uma correntinha, reparem que já vai ficando os espaços. Para quem quiser, pode começar a fazer os espaços desde aqui de baixo. Eu não vi necessidade, tá? Então, ela ficou retinha, eu não vi necessidade. Então, eu comecei a partir dessa carreira. Aí aqui, ó, de novo, ponto alto em cima de ponto alto, primeiro e o segundo, e no terceiro, o nosso aumento. De novo, ponto alto em cima de ponto alto. No terceiro, o nosso aumento. Nesse aqui eu esqueci de pular, vamos lá. Vamos fazer a correntinha aqui que eu esqueci. Aqui ficou 4, 6. Uma correntinha. 1. Aqui, pessoal, olha, então nós ficamos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 bloquinhos. Já estão todos eles com aumento e no caso aqui nessa carreira ficou com 4. Uma correntinha e nós vamos fazer a lateral só ponto alto em cima de ponto alto e sem aumento, somente essa parte reta é só seguir o que está a primeira carreira. Ponto alto em cima de ponto alto, o espaço com uma correntinha até o final. E aí nós vamos para outra curva. Certo? Aqui, que eu já estou na parte reta. Vou fazer aqui e já volto com vocês. Vai alinhando assim, olha, que vai ficando certinho. Tá vendo? Por isso que eu não achei necessário colocar as correntinhas aqui, né, nesses intervalos, nessa primeira carreira. Por quê? Porque aqui senão ia começar a embabadar e aqui não precisa, tá? Ela vai fazendo certinho. Mas quem achar que é necessário, pode colocar, não tem problema nenhum. Eu já volto. Então, pessoal, aqui não tem mais muito mistério, tá? Eu vou fazer mais uma carreirinha com vocês, mas aqui eu já vou explicar como é que funciona. Então, nós vamos ficar, ó, com 6 bloquinhos, que é na curva, né, para os nossos aumentos. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui na base, na lateral, que é a parte reta, não tem aumento nenhum. Nós vamos fechar, eu vou fechar mais uma vez com vocês,
para fazer aquele ponto alto falso, tá? Então, vamos lá, ó. Na segunda correntinha aqui, né, no caso, eu vou fechar com um ponto baixíssimo, subo até dar um alongo, né, o fio. Aqui eu passo por dentro dos dois fios, tá? É meio chatinho, mas ele dá certo. Aí. E aqui eu puxo para fazer um ponto baixo. E subo a correntinha. Aqui nessa lateral, eu vou seguir fazendo bloquinhos de 4 pontos altos, cada um. Na curva é que a gente vai fazer o aumento. Como é que vai funcionar os aumentos? Ponto alto em cima de ponto alto, no último a gente faz 2 pontos juntos. Aí esse que vai ser o aumento. Eu vou fazer mais essa carreira com vocês, mas de resto não tem mistério. Nós vamos subir até ficar com uma quantidade de 10 carreiras, que é isso aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês. Olha só. Então, a partir do momento que ficou com 3, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nós vamos ficar com 3, 6, 9, 12 pontos. Eu acho que ficou um tamanho ok para esse tapete, tá? Então, vai ficar com 12 pontos. Aqui, por enquanto, a gente tem 4 e eu vou fazer até subir. Mas eu vou fazer mais uma carreirinha com vocês para que a gente possa finalizar essa parte da base. Então, aqui ficou, ó. Vamos fazer os 4 pontos altos. Separado com o espaço de uma correntinha. Vamos fazer esses bloquinhos. E eu volto com vocês na curva pra gente finalizar, tá bom? Bom, pessoal, já retornei aqui. Então, aqui, olha, eu já fiz a parte reta, que são bloquinhos com 4 pontos altos e com espaço de uma correntinha, né? Isso aqui já não tem mais segredo. E aqui na parte da curva, né? Nós vamos seguir adiante. E o que nós vamos fazer? Aqui eu já fiz uma correntinha, vou passar para parte oval. E aqui é um ponto alto em cima de um ponto alto. Um ponto alto em cima de um ponto alto. Aqui totaliza 4 e no último a gente faz o aumento. Então, aqui vai ficar com 5 no total. Uma correntinha e passamos já para o outro bloquinho. Mais 4 pontos altos. 4 pontos altos e no último o aumento, totalizando 5. E assim por diante. Então, não tem mistério. Daqui para frente é só essa sequência. Então, aqui vai ter, aqui começou com 3, aqui com 4, aqui com 5, aí vai com 6, 7, até completar 12, que nós vamos ter no total 10 carreiras. Então, vai ficar com 12 pontos altos, certo? Quando tiver com 12 pontos altos, essa base, ela já vai estar pronta para receber aquele bico que eu mostrei para vocês, que é esse daqui, certo? Então, aqui, ó, ela ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entendeu? Então, 10 carreiras, um total de 12 pontos. E aqui nós já vamos começar o bico, que é com a cor caqui. E aí eu explico para vocês. Eu vou adiantar aqui minha peça, e quando tiver já bem adiantado, eu volto aqui para falar com vocês. Pessoal, olha só. Terminei agora a nossa base. Ela ficou perfeita, bem assentadinha na superfície. Olha só. Muito bom, né? Aqui já tem as 10 carreiras, finalizando com a curva nesses leques aqui.
ficaram com 12 pontos cada, então ficou 6 bloquinhos com 12 pontos. Na lateral ficou os 8 bloquinhos com 4 cada um, e é isso. E o nosso tapete ficou perfeito. Eu tinha medo que faltasse fio, mas olha só, sobrou fio, que aqui, se eu quiser fazer esse jogo de tapete para banheiro, ele dá certo. E ainda sobrou isso daqui que eu poderia fazer uma tampa de vaso, mas ainda vou pensar se eu vou fazer ou não, tá? Mas ele sobrou, dá certinho para fazer 3 peças. Eu vou pensar se eu faço ou não. E agora, nós vamos já começar o nosso bico com esse fio CAC. Então, vamos dar sequência aqui na nossa aula, usando esse fio. Bom, vamos iniciar agora a carreira do bico. Carreira do bico eu vou usar o fio CAC. Esse fio CAC eu vou dar uma torcidinha na minha agulha, vejam só. E aqui eu vou formar uma primeira laçada, formando aqui uma correntinha, certo? Eu venho aqui e introduzo essa correntinha no meu trabalho. Por quê? Eu vou começar a pegar os meus pontos, vou fazer pontos altos aqui nesse meu trabalho, pegando só na correntinha de trás. Só que vai ter uma diferença aqui, eu não vou pegar só na correntinha, tá? Se eu pegar só na correntinha, vai formando uns buracos. Então, eu vou pegar na correntinha e mais esse pontinho que forma aqui atrás. Vocês veem aqui, todos eles têm. Então, aqui tem 2, aqui tem 2. Então, eu vou deixar de fora só essa parte da frente. Então, vejam só. No primeiro ponto, vai ser um pouquinho diferente, por quê? Porque eu vou fazer o meu ponto alto falso. Então, eu venho aqui, puxo aquela minha laçadinha da outra cor. Venho aqui novamente e introduzo o meu fio já nos 2 fios que tem aqui. Pronto. Aqui eu já vou fechar para formar o meu ponto baixo. Formei meu ponto baixo, fecho mais uma correntinha e aqui eu já tenho o meu ponto alto falso. Olha só. Agora eu vou dar sequência aqui, só que eu já vou trazendo esse fio para poder já esconder, tá? Depois no final eu só passo uma colinha no que sobrar e corto a diferença. E eu venho aqui pegando os 2 fios de trás, tá? Conforme eu mostrei. E já escondendo esse fio. É muito tranquilo, gente. Muito fácil. Chegando aqui no meu espaço, o que acontece? Ao invés de colocar a agulha aqui, nesse meu espaço, eu vou colocar também na correntinha, pegando os 2 fios. Também tem os 2 fios. E já venho terminando de esconder essa minha pontinha. É mais uma segurança, né? Para não cortar muito rente. Aqui. E aí a gente continua pegando os 2 fios de trás, tá? Aqui acho que já é suficiente. Depois eu corto esse pedacinho, passo um pouquinho de cola e já corto esse pedacinho, tá? Sempre pegando no fio de trás. Ó, os 2 fios, esse e esse. Na correntinha, a mesma coisa, esse e esse. E o da frente fica livre para formar um relevo. Esse e esse. Eu vou adiantar aqui o meu trabalho. Olha aí, ó. Então, aqui no espaço é um ponto, porque também nós só tínhamos uma correntinha. Nos demais, 4 pontos. Então, vai ficar 5 pontos, contando com esse do espaço. Eu vou fazer aqui até chegar na parte oval e já volto aqui com vocês. Cheguei aqui na parte oval. O que acontece, gente? Na parte oval, eu não estava fazendo os pontos normais e mais um aumento no último ponto. Nós vamos fazer a mesma coisa, só que dessa vez nós vamos fazer dentro do espaço. Que aí fica mais fácil para a gente não esquecer, né?
Então, vamos lá. Aqui eu vou fazer ponto alto em cima de ponto alto. Eu poderia fazer também no último ponto, tá? Mas eu vou deixar para fazer na correntinha que fica do espaço, porque daí eu já vou saber que são 6 e a gente tem a quantia certinha do espaço, fica mais fácil de gravar e a gente não esquece. Então vamos lá. Aqui eu vou fazer normal, ponto alto normal. Olha, quem quiser pode fazer aqui, nesse último ponto, dobrar. Mas eu vou fazer aqui dentro. Já faço os 2 pontos aqui. 1 e 2. E sigo normalmente o restante dos pontos altos. Olha só como fica bonitinho. Continuando. Aqui eu tenho que pegar, a gente não pode esquecer que tem que pegar tanto esse quanto esse, tá? Então, eu tomando bastante cuidado, porque às vezes pode escapar. Né? Então aqui, ó, eu vou sempre dando uma olhadinha para ver se eu tô conseguindo pegar todos. E olha só, minha carreira do avesso, ela vai ficando bem bonita, bem certinha. Bom, aqui eu vou dar sequência, tá? Então, olha, só para vocês terem uma ideia. Então, ficou um ponto alto, um aumento aqui, tem que ter 6, né? Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, que é na última aqui. Vai dar certinho, tá? Eu vou terminar aqui a minha carreira e volto aqui já com o ponto fantasia para explicar para vocês. Mas aqui não tem segredo. Aqui é o aumento que vai ter nesses espaços, tá? Então aqui eu já vou fazer mais um com vocês, só para vocês não esquecerem, pegando sempre os 2 fios. Então, 1 e 2. E aqui continua com o ponto alto normal. Percebem que vai ficando um relevinho aqui, ó? Certo? Então, aqui eu vou terminar essa minha carreira, lembrando que aqui nessa parte reta não tem aumento, e onde tem o espaço é um ponto alto só, e aqui na parte oval, onde tem o espaço, a gente vai colocar os aumentos, que são 2 pontos altos. E eu volto aqui já com a carreira pronta para a gente iniciar o ponto fantasia. Terminei aqui a minha carreira de ponto alto e eu vou começar o ponto fantasia, que é o nosso ponto cruzado. Como que nós vamos fazer? Antes de mais nada, aqui eu fechei e já pulei um pontinho de base, tá? Então, eu teria que começar aqui, eu já pulei, porque aqui eu vou começar o meu ponto fantasia. Então, aqui eu já vou subir o meu ponto alto falso, tá? Vocês viram que tinha na argola aqui, eu já coloquei aqui dentro do ponto alto e já fiz o meu ponto baixo, já subi uma correntinha, fazendo então o meu ponto alto falso. Venho aqui no próximo e já faço o meu ponto alto. Agora eu dou uma laçada e venho aqui naquele ponto que eu pulei, por isso que eu pulei o primeiro, tá? Venho aqui e já vou esticar o meu fio para poder fazer o meu ponto
alto cruzado. E aqui eu fecho e já vou direto pulando esse ponto alto e vou para o próximo e faço mais 2 pontos altos, um em cada ponto. Laçada na agulha, volto naquele ponto que ficou sem fazer, estico a minha linha, o meu barbante e vou fechar o meu ponto alto. E assim nós vamos fazendo o nosso ponto cruzado. Vou fazer mais um pouquinho aqui com vocês, pulando aqui, eu vou para o próximo e faço um ponto alto, mais um ponto alto, laçada na agulha, volto no ponto que ficou sem fazer, puxo a minha laçada, estico até a altura do outro ponto, fecho e fecho, ficando assim meu ponto cruzado. Eu vou fazer aqui nessa parte reta até o final e já volto aqui com vocês. Lembrando que a gente pula o primeiro, vai no segundo e já começa a fazer o ponto alto. Eu vou fazer mais esse aqui, só para tirar as dúvidas mesmo. Volto no ponto sem fazer, puxo o fio, fecho e fecho. Deu para entender? Aí aqui eu vou fazer essa sequência nessa parte reta e volto com vocês aqui quando chegar na parte oval. Bom, gente, eu já cheguei na parte oval e aqui eu vou explicar para vocês como que eu fui fazendo meus aumentos. Tem duas formas de fazer esse aumento. Aqui, uma outra coisa que seria interessante foi exatamente aquela questão da agulha, de começar com a agulha, né? Por exemplo, quem começa com a 3,75 passar para a agulha 4, quem começa com a 3,5 passar para a agulha 3,75. Como eu não tenho a 3,75 e eu já estou trabalhando com a agulha 3,5, eu não vou mudar de agulha. E eu vou fazer o meu aumento justamente nessa direção. Então, o que vai ser interessante? Porque quando chegar aqui, nesse intervalo, eu sei que aqui eu tenho que fazer um aumento. E somente nessa carreira, tá? Então, eu vou observando se eu preciso fazer mais aumentos ou não, tá? Então, isso aqui é uma questão da gente ir ajustando. Então, cada um vai observando se precisa fazer mais aumentos ou não. Aqui eu vou seguir da seguinte forma. Existem duas formas de fazer o aumento. Primeiro, o que a maioria está fazendo é o seguinte, quando chega na parte de aumentar, não pula o ponto, tá? Então, não pulando o ponto, ela vem aqui, faz os 2 pontos altos, certo? Ó, não pulou ponto. E volta aqui, nesse ponto, que já tem um trabalhado nele, e fecha o ponto cruzado. Certo? Só que isso me incomodou. Eu achei que esses 2 pontos estavam ficando muito grudadinhos um no outro. Então, eu pensei de uma outra forma, tá? Então, o que eu tô fazendo nos meus aumentos? Eu achei que ficou bom, que não deu diferença e eu vou manter dessa forma. Olha só, eu pulo o ponto normalmente como estava sendo pulado nos outros, né? Venho aqui, no lugar de fazer 2 pontos seguidos e voltar nesse, eu faço 2 pontos juntos. E aí eu sei que onde vai estar o aumento de cada um. Olha só. Então, aqui ficou o espaço, um aumento já naquele ponto alto e aqui também mais um aumento. E eu volto aqui naquele espaço e cruzo o ponto. E aí vocês vão ver que não dá diferença. Fecho e fecho. Olha só. Ninguém diz que tem 2 pontos juntos ali. E o espaço ele permaneceu, ele ficou bonitinho. Então, eu gostei dessa forma e vou levar adiante nos demais tapetes que eu vou fazer com esse mesmo ponto.
Então aqui eu continuo normal, olha só. E os 12 pontos, por incrível que pareça, ele vai bater certinho na quantidade que eu preciso para encaixar o meu aumento sem dar nenhum problema. Então aqui eu venho pulando normalmente. E tem pessoas que fazem de uma outra forma, mas assim, ele começa a embabadar aqui. E aí eu não sei, essas coisas me incomodam, sabe? Eu ajustei de uma forma que eu achei que o meu ficou interessante. Quem não achar, faz, ajusta o ponto da forma que achar melhor. Mas eu gostei dessa forma, tá? Então aqui, olha, eu mantenho os 2 pontos, pulando aquele primeiro, volto lá naquele espaço vazio e fecho o meu ponto alto cruzado. Estico bem meu fio, fecho 2 e fecho mais 2. Vou de novo, pulo um ponto alto, vou no segundo, subo um ponto alto. Vejam que quando vai chegando aqui, o ponto alto vai tombando, porque ele já está pedindo um aumento, certo? Aí eu venho aqui, puxo, fecho 2 e fecho mais 2. Pulo o ponto alto, vou no segundo, um ponto alto, mais um ponto alto. E ele já tá tombando, olha só, gente, tá vendo? Ele já tá tombando. E aqui eu faço mais um ponto alto cruzado, puxando bem o fio. Certo? Agora aqui chegou a hora do aumento novamente. Pulo normalmente o ponto, venho aqui nesse segundo, aqui eu faço os 2 pontos juntos. Então vocês percebem que aqui eu vou ter os aumentos sempre em cima do aumento. Olha aqui, ó. Eu vou ter aqui um aumento, aqui outro aumento, aqui mais um aumento e nos demais, os outros 2 também mais aumento. Então eu vou ter 6 aumentos. E olha, ó. E aqui ele vai ficando perfeito. Bom, o que não pode acontecer? Não pode acontecer desse bico ele emborcar, né? Ele ficar como se fosse uma cestinha, tá? Então, se vocês perceberem que isso aconteceu, vocês vão ter que voltar nessa carreira e colocar mais aumentos. O meu, por enquanto, ele está ok, né? Mas se de vocês perceberem que está emborcando, o ideal é que vocês façam mais aumentos. E aí vocês vão escolher um lugar fora esse do espaço aí para poder fazer o aumento de vocês. Eu, por enquanto, eu vou manter esse e vou soltar a minha mão para que o ponto fique um pouco mais folgadinho, porque esse ponto cruzado, ele também tem a tendência de deixar o ponto mais justo também, né? Então a gente tem que ir puxando o fio bem, fecha 2 e fecha 2. De novo. Mais um aqui. Nós vamos ter mais 2 carreiras, mais 3 carreiras, tá? Então a gente vai ter que procurar soltar a mão e, se necessário, vocês, nesse intervalo, tá vendo? Nesse intervalo de um ponto cruzado para o outro, vocês sentirem necessidade, coloque uma correntinha. Eu não acho que precisa, mas se precisar também tem essa possibilidade, tá? Eu prefiro soltar a minha mão e deixar o ponto mais soltinho, né? Ou, se eu já tivesse a agulha 3,75, eu mudaria de agulha. Então, vamos lá. Ó, de novo, ponto alto. Aqui teve alguma coisa que eu pulei um ponto a mais, por isso que ele ficou repuxado, gente.
Olha, vamos lá. Ah, não, pulei um a mais, tá vendo? Então, eu mesmo aqui, olha, todos eles, eu pulei 2 no lugar de pular um, tá? Então, aqui, ó, eu pulo esse, faço nesses 2. Por isso que ele já tava repuxando. Volto aqui naquele primeiro que eu pulei, fecho 2 e fecho 2. De novo, pulo um ponto, vou no segundo. Por que que eu percebi? Porque quando chegou lá no espaço, eu percebi que estava faltando, né? Então que não ia dar certo, eu falei, alguma coisa está errada. Então vamos lá, ó. Fecho 2, fecho 2. De novo aqui. Tomar cuidado que às vezes a gente fazendo na pressa, acaba errando, né? Agora vai dar certinho. Olha só, aqui está batendo certinho aonde eu tenho que aumentar. Então aqui eu fiz um aumento, aqui o segundo, aqui o terceiro. Eu vou fazer o quarto com vocês e depois eu vou explicar direitinho como que eu vou fazer nas outras carreiras. E aí eu já volto com o acabamento final. Então aqui eu fiz o aumento. Aqui eu vou fazer, vou pular o ponto, né, que é fazer normalmente, ponto alto, no segundo ponto alto, mais um ponto alto, retorno no ponto que eu pulei e puxo para fazer o meu ponto cruzado. Puxo bem para alcançar, fecho 2 e fecho 2. De novo, pulo um ponto alto, vou no próximo, um ponto alto, próximo, um ponto alto, laçada, volto no ponto anterior, puxo e fecho 2 e fecho mais 2. Novamente, pulo um ponto alto, vou no próximo, um ponto alto, no próximo, um ponto alto, retorno ao ponto anterior, fecho, puxo o ponto cruzado, fecho 2 e fecho 2. Puxo, vou no próximo, pulando um ponto alto, mais um ponto alto, retorno ao ponto anterior, fecho 2 e fecho 2. Atentem que aqui eu já estou naquele Vzinho que eu fiz o aumento, olha só. Então vai dar certinho. Aí aqui eu pulo esse ponto e vou no próximo e faço 2 pontos altos aqui dentro. Então, 2 pontos altos, esse aqui é o meu aumento. E puxo o ponto anterior, fecho meu ponto cruzado e fecho 2, fecho 2. Então, atentem-se que eles vão ficando com a mesma divisão, sem ficar nenhuma diferença com aqueles pontos muito grudadinhos e tal. E ele não tá ficando embabadado. Aqui eu vou terminar os meus aumentos, né? Ele vai ter mais 2 aumentos, um aqui, outro aqui. No reto, eu vou fazer sem aumento nenhum, né? Vou fazer normal, pulando o ponto normalmente, como eu já estou fazendo, e sem nenhum aumento. Bom, só chegamos aqui ao final e só recapitulando, então aqui eu consegui fazer, pulei um ponto, né?
fiz os 2 pontos altos, vou voltar aqui no ponto que eu pulei, puxo o meu fio cruzado, fecho 2 e fecho 2. E olha, gente, a contagem deu certinho. Aqui, então, eu venho no meu ponto de aumento, faço os 2 pontos altos juntos, 2 pontos altos juntos, e faço o meu cruzado, onde eu pulei. Puxo até a altura do meu ponto alto, fecho 2 e fecho 2. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou aqui no meu ponto, na minha correntinha, segunda correntinha, puxo com um ponto baixíssimo, vou no próximo, que agora eu já vou começar a próxima carreira. Aí volto aqui para fazer o meu ponto cruzado falso, vim pela frente, né? Olha, agora eu vou fechar o meu ponto baixo e subo a correntinha, formando o meu ponto alto falso. Agora, em cima desse outro ponto, eu faço um ponto alto, volto no ponto que eu pulei no início e puxo para fazer o meu ponto cruzado. Fecho 2 e fecho 2. Então, agora não tem muito segredo. Então, eu vou aqui, vou sempre pular esse primeiro, vou no segundo, vou fazer o ponto alto, no próximo um ponto alto, volto no ponto que eu pulei, faço o ponto cruzado, fecho 2, fecho 2 e fecho 2. Novamente, um ponto alto, mais um ponto alto, volto no ponto que foi pulado, fecho 2 e fecho 2. Agora não tem segredo, né? A carreira vai ficar somente dessa forma. Eu pulo sempre esse primeiro, aí vou nos outros 2, faço ponto alto, venho e cruzo nesse anterior, e assim vai. Vou fazer isso até o final. E aí, nas próximas carreiras, a mesma coisa. Então, eu vou fazer, aqui é a primeira, vou fazer 2, 3 e mais uma, 4. Quando chegar na quarta carreira, eu volto aqui para falar com vocês. Se vocês perceberem que aqui está ficando, tá emborcando, né, que o ponto tá ficando mais apertado, ou troquem de agulha, ou procurem soltar mais o ponto, tá? Eu acredito que aqui no meu vai dar certo, e aí eu volto para falar com vocês o que aconteceu, tá bom? Então, até daqui a pouco. Bom, pessoal, vim finalizar o tapete aqui com vocês, que agora eu vou fazer a barra do acabamento, né? Então, aqui, eu fiz o último pontinho, vou subir, eu já cortei o fio, tirar ele da agulha. Para ficar um acabamento limpo, o que que eu faço? Eu venho aqui por trás desse ponto, certo? Puxo o meu fio, trago ele para trás, e aqui, ao invés de deixar ele aqui, eu vou inserir, ó, eu vou passar esse fio para cá, e eu vou pegar esse meu ponto anterior, tá vendo? Eu pego ele aqui, esses 2 pontinhos, e trago esse fio que está aqui em cima, trago aqui para baixo. Olha só, formou uma correntinha e ficou um acabamento perfeito. Agora aqui, eu já posso amarrar o meu fio com um nó de tecelão, né? Como é que é o nó de tecelão? Eu passo esse fio por cima, dou uma cruzadinha, venho aqui com esse fio que está por cima, passo ele por trás desse fio verde e puxo ele aqui. Aqui eu já dei o nó de tecelão. Vou puxar. Aqui eu já poderia até cortar,
sabe? Ele não vai desamarrar mesmo, mas o que eu gosto de fazer? Eu gosto de passar uma colinha nele e inserir em 2, 3 pontinhos e depois cortar. Mas aí vocês podem até cortar se vocês quiserem, que é o mesmo nó que a gente encontra dentro dos próprios cones de barbante, sabe? Aí, ó, ele não anda, não vai pra lá nem pra cá. E aqui nós vamos iniciar o nosso ponto baixíssimo, que vai ser o acabamento desse tapete. Nós vamos puxando, deixando ele mais soltinho, ele não pode ficar apertado, ele tem que ficar mais soltinho, que é para não emborcar o nosso tapete. Senão o nosso trabalho ele vai ficar estranho, né? Então aqui a gente vem puxando, olha aí, ó. Vem trabalhando. Tá vendo? Aqui. Vou até voltar aqui, porque eu gosto de pegar esses 2 fios, tá? Aí, ó. Que ele fica mais firme. Eu gosto mais, mas aí fica a critério de cada um. E aí nós vamos deixando o ponto bem soltinho. Tá? Para não emborcar o nosso trabalho, certo? Eu vou terminar aqui, já volto com vocês para ver o tapete já prontíssimo. E finalizar esse vídeo com vocês. Olá, pessoal, finalizei a nossa aula de hoje. Está aqui o nosso tapete prontíssimo, espero que vocês tenham gostado. E comentem aí se vocês querem que eu faça a capa do vaso, comentem e eu trago essa aula para vocês. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!